Bom, gente, então essa é a comunicação, os conhecimentos e as habilidades do consumidor de música. Comunicação essa para o Congresso nas nuvens. Então, temos aí a introdução, temos o autor, Henry Jenkins, que é um autor já consagrado no campo das mídias. Ele identificou o fenômeno de confluência entre novas e antigas mídias que passaram a agir em rede de produção de conteúdo. E esse conteúdo indo de encontro aos usuários da internet e das mídias sociais. Atualmente a gente vê um fenômeno onde esses usuários eles já são capazes não só de usufruir desse conteúdo, mas também produzir esse conteúdo. Então a gente vê com esses elementos novos hábitos culturais moldados pela introdução de tecnologias de consumo que orientam, buscam e possibilitam a criação. O Henry Jenkins, em uma outra obra, essa de 2009, ele advoga em favor da alfabetização das mídias. Um fenômeno que para ele é muito importante, e isso significa um conjunto de competências culturais e habilidades sociais que os jovens precisam na nova paisagem midiática. Essa demanda surge não só da possibilidade de interagir com o ambiente midiático das novas mídias, mas também se adaptar a um novo mercado de trabalho que passa a demandar novas novos elementos baseados nessas competências e habilidades sociais. Então as habilidades são as seguintes: ludicidade, performance, simulação, apropriação, desempenho de múltiplas tarefas, cognição distribuída, inteligência coletiva, julgamento, navegação transmediática, trabalho em redes e negociação. Então eu trago aqui as habilidades do Jenkins classificadas em parâmetros que eu vou utilizar na pesquisa. Então o primeiro parâmetro é a autonomia, onde todas as habilidades se encaixam. A gente tem aqui a performance, a simulação e a apropriação, por serem habilidades que se envolvem com a capacidade de projetar, né, identidade, de simular contextos, de integrar conteúdo a partir da visão crítica. Então, são elementos que se associam com a imaginação e a simbologia. A ludicidade e a navegação transmediática são habilidades que exigem uma interação com competências técnicas, com competências mais da alçada das tecnologias. Né? O desempenho de múltiplas tarefas, a cognição distribuída, a inteligência coletiva e o julgamento são habilidades reflexivas, individualizadas, que demandam efetivamente o uso de competências mentais. E o trabalho em redes e a negociação são habilidades onde os usuários realmente entram em contato com diversos ambientes e com comunidades e indivíduos. Portanto, essas habilidades estão aí classificadas como contato social. Então, aqui estão os objetivos. Quais são o objetivo, na verdade, se traduz nessa questão: quais são os antecedentes históricos dos conhecimentos culturais e das habilidades sociais que surgem no cenário midiático musical atual. A metodologia do trabalho é uma metodologia histórica, que se baseia na análise qualitativa dos dados,
E no final do trabalho, o resultado é um modelo dos perfis do consumidor musical no século XX. Modelo que traz, uh, traz um projeto de como essas habilidades e esses conhecimentos foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Então aqui a gente tem uma tabela com um resumo da retrospectiva histórica acerca dos conhecimentos culturais. Então a gente tem um período inicial, onde as mídias eram o gramofone, os discos 78 rotações, rádio, cinema. E as práticas de consumo estavam basicamente no entretenimento e na imaginação, onde os consumidores eles criavam imagens dos ídolos, né? Inicialmente você não tinha o recurso visual, né, com o gramofone, os discos e o rádio. E depois com o cinema falado, né, em 1927, você começa a ter apresentações musicais, os artistas da época começaram a entrar no cinema, e os consumidores começaram a observar a forma de se vestir deles, a forma de se ornar, e aí criou-se uma simbologia do consumo ligada à música, né? Então, aí no período seguinte, a gente tem LP de trilha sonora e TV. O entretenimento continua sendo basicamente a prática de consumo. No entanto, a imaginação ela ganha características importantes com a TV. A gente tem a inclusão do jovem como um novo alvo aí da indústria musical no lançamento de artistas. E os jovens eles começam a se espelhar nos ídolos, e aí a gente tem a imaginação como uma expressão identitária, né? Baseada aí no reflexo dos consumidores em cima dos ídolos, né? Dos artistas, dos cantores. No período seguinte a gente tem o videoclipe com a gente tem o relacionamento das narrativas visuais e com a audição, né? Em seguida a gente tem o videogame, e aí a gente tem um fato importante, os consumidores passam a interagir diretamente com a música. Então com os controles você já tem a capacidade de gerar mudanças no conteúdo musical. A gente tem os ringtones e os trutones, e a capacidade de editar músicas e usar elas de maneira funcional dentro do seu dia a dia, né, associando elas aos números discados. A gente tem playlists, né, que a gente já tem a configuração da ordem das músicas, já fugindo dos padrões do álbum. E a audição interativa, já com uma configuração, capacidade de configurar o uso dos instrumentos de uma música. Então aqui a gente tem a segunda tabela, que é um resumo da retrospectiva histórica acerca das habilidades sociais. Então, inicialmente a gente tem o gramofone, o disco de 78 rotações, o rádio, no período inicial, onde os recursos sociais são basicamente conversas e encontros entre parentes e amigos. Os lançamentos de discos, LPs e os programas de rádio tornam-se encontros, né? Eles motivam encontros para se escutar a música, né? Então a gente vê aí a troca de impressões nas práticas sociais, a troca de impressões sobre as músicas. Já no período seguinte a gente tem a TV, o videoclipe, e entre os recursos sociais a gente já vê a indústria musical oferecendo a oportunidade de opinião dos consumidores dentro de recursos como
A gente vê nos jornais as colunas dos da opinião dos consumidores. Na TV a gente já vê os programas de música pedindo opiniões sobre os artistas, né? E a gente tem a exposição das opiniões para o grande público. Então a gente já vê um movimento da indústria musical e da indústria midiática de trazer os consumidores mais próximos da música, no sentido de conseguir um feedback em relação aos artistas e às músicas e os sucessos, né? Já a partir da década de 80 a gente tem a telefonia celular e a era digital. Então a gente já tem, a partir desse momento já tem rede de consumidores, né? As grandes comunidades de consumidores e comunidades de nicho, né? Então a gente já vê uma sofisticação maior nas práticas sociais, a gente vê a integração dos consumidores e estratégias dependentes de boca a boca. Nesse momento, as redes de consumidores fazem com que a indústria musical perca um pouco o controle em relação aos consumidores. Os consumidores começam a ser ter uma maior autonomia na capacidade de criar a sua experiência musical, né? Então, os consumidores começam a se voltar mais para suas próprias comunidades e começam a, de forma independente, criar um boca a boca para os seus artistas prediletos, né? Então a gente tem aí um resumo da proposta dos conhecimentos culturais e habilidades sociais do consumidor. Então a gente tem autonomia, né? Primeiro consumidor passivo, a gente tem essa autonomia restrita. No consumidor visual ainda ela é restrita. No consumidor criativo ela é ampliada, né? Em função das diversas possibilidades das mídias, né? A imaginação é simbologia. Ela inicialmente trata da criação de imagens dos artistas, passando por uma simbologia do consumo. No consumidor visual, a gente tem uma expressão identitária e rebeldia, passando por interpretação de narrativa música visual. Na sequência, a gente tem a projeção da experiência como músico, né? E a capacidade do consumidor já de se projetar como músico. Dentro de recursos técnicos, a gente tem a manipulação de agulhas e controles no primeiro momento, do consumidor passivo. No consumidor visual, poucas alterações na efetivação desses recursos. Já no consumidor criativo, a gente já tem combinações de práticas ligadas à reprodução, registro, edição e a simulação e a interação. Dentro dos recursos mentais, a gente tem a assimilação de novas experiências com a música, uma maior exigência quanto à percepção e à reação, já no consumidor visual. No consumidor criativo, a gente tem um uso intenso e uma experiência imersiva nas mídias, né? Em relação ao contato pessoal, a gente tem inicialmente no consumidor passivo, familiar, o contato familiar e ciclo de amizades. No consumidor visual, a gente já tem a motivação de um boca a boca e colaborações de opiniões, né? No consumidor criativo, a gente tem o enfraquecimento das interferências das gravadoras, uma cocriação colaborativa e a formação de grandes comunidades de consumidores. Bom, então vamos às considerações finais. Então o objetivo desse trabalho foi traçar uma retrospectiva histórica, né, dos recursos, né, das habilidades e dos conhecimentos dos consumidores do mercado da música, buscando entendimentos que levassem a como foi o trajeto de alguns parâmetros até a atualidade, né? A gente percebe, aqui está o meu contato,
Muito obrigado.